Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui a gente continuar, tá? Ao som dos pássaros aí, ó. Eu tô ouvindo o som dos pássaros, tá? Isso é muito bom, tá pessoal? As frequências naturais para nosso equilíbrio energético e emocional, tá? Todos os sons, tá? Sons naturais, tá pessoal? ele, ele faz parte para que traga o equilíbrio da nossa consciência, da nossa energia do corpo, tá, pessoal? Então é importante, tá? Essas frequências, por isso que na meditação, né? Som do pássaro, da água, esses sons tranquilizantes, né? São sons, né? Vibrações, porque o som é uma vibração, né? Então são sons naturais que foi colocado pelo próprio Deus, né, na natureza para que a gente quando ouça, né, sinta essa vibração, nossos ouvidos, entrasse em um equilíbrio, né, energético, espiritual também. Até o equilíbrio do corpo, né? Funcionamentos, batimento cardíaco, tudo isso vai contribuir para a nossa, como é que se diz? O nosso funcionamento, né, aqui como ser humano, né? Então, graças a Deus, pessoal, mais um dia para a gente continuar. E o nosso tema, né, que a gente foi ontem, segunda parte, né, pessoal? Eu gravei a primeira parte A e primeira parte B, tá aí. E agora eu gravei a segunda parte ontem, né, pessoal? Agradecer a vocês aí, novos que se inscreveram, vocês que compartilharam o meu vídeo aí, eu vi aí muita gente. E pessoas também que comentaram aí, né? O meu vídeo aí, comentário aí edificante aí, né, pessoal? Como é que se diz? Percebendo, né? O, o conteúdo que tem uma importância muito grande, né? No tempo de hoje para nossa consciência, tá? Então, agradecer a Deus por isso, tá? Obrigado. E é isso aí, vou tomar um pouquinho de chá aqui para a gente continuar o nosso estudo da onde a gente parou, tá, pessoal? É isso aí, hoje mais 60 minutos, 60 minutos sem parar de música. De música, não tinha uma rádio que fazia assim? 60 minutos de música. Então, vamos ter 60 de música, 60 minutos de ensinamento aqui, tá, pessoal? Pra gente, cada dia, né, a gente com um pouquinho de conhecimento, a gente vai construindo uma egrégora, uma força energética espiritual de conhecimento para que ninguém nos engane, ninguém nos prendas, nem julgos religiosos, ninguém, a gente esteja livre para adorar a Deus, para buscar Deus, sem essas complicações nenhuma, tá, pessoal? Então, pessoal, qual é o tema que a gente está falando? Eu falei a segunda parte aí. Qual é? O que é o trauma espiritual? Então, pessoal, vou repetir de novo, tá? Sobre essas coisas, né? Como é que se diz? Que eu sei que tem pessoas que não assistiu a primeira, vez não assistiu a segunda, né? Então ela vai assistir a terceira, o que é que vai acontecer? O que é que ele está falando? Sabe? O que é que ele está falando? Eu não sei o que é que ele está falando. Então, então para a gente saber, vamos recapitular
dentro lá do princípio, o que é esse trauma espiritual. Ele diz, o trauma espiritual é um conceito, né, que é descrito psicologicamente ou espiritualmente, que prejudica a relação pessoal com o Criador e a nossa espiritualidade, como abuso de poder, né, manipulação e doutrinação coercitiva. Então, pressiona você, né? Que afeta negativamente a fé, a identidade. Você sabe que a identidade da gente é a nossa consciência e o bem-estar de um indivíduo. Então, pessoal, é isso que é o trauma espiritual. É um conceito, né, que descreve como é que se diz? Psicologicamente, espiritualmente, onde aquela pessoa foi prejudicada nessas camadas aí. Então, psicologicamente, vem da psique, vem da mente, da emoção. E espiritualmente prejudicou ela o contato da relação dela com o Criador. Então, esses traumas é causado nesse meio religioso que tem por aí. É o que tem para hoje, é a matrix religiosa, é o que eu falo aqui. A matrix religiosa que foi preparada por homem, tá? Por homem para atrapalhar o outro homem a não se conectar a Deus, pessoal. Imagine, né? Os homens de estar ajudando um ao outro homem a crescer, constrói coisas para destruir o próprio homem. Mas é isso, é o que tem nessa realidade, tá? E a gente precisa estar atento a isso. Então, ele diz que prejudica a relação com o Criador. Nossa, pessoal, se a gente não tem relação com o Criador, a gente está perdido. E a nossa espiritualidade, então, ele não trabalha as frequências, energia, ele não entende sobre isso, ele não sabe o que é isso. Ele está perdido aqui no mundo. Aí ele fala, como é que acontece esses trauma espiritual? Com abuso de poder. Então, abuso de poder num conceito religioso, né? Essas pessoas usam a manipulação e doutrinação coercitiva. Então, ele usa até a coisa sagrada, a escritura, para dizer que você está errado, você não tem que fazer isso, que, sabe? Então, começa a colocar medo, frequências. Então, por isso que tem pessoas, muitas pessoas com ansiedade, pessoal, depressão, dando insônia, irritabilidade. A maioria dessas pessoas que estão nesses grupos estão com esses problemas, pessoal, por causa disso. Aí o quê? Que afeta negativamente a fé da pessoa, né? Porque a pessoa tem essa é uma energia que vem de dentro da alma da pessoa para que ela tenha força para vencer aqui as coisas, as dificuldades. Porque aqui a gente precisa de energia. Tudo aqui, se levantar, você precisa de energia. Então, a fé é uma energia, é uma força que vem de dentro da nossa alma. Então, vai fazer o quê? Afetar essa energia. Então, vai deixar a pessoa prostrada, ó. Aí, por isso que tem muitas pessoas caindo em depressão. E o quê? Vai atingir também a identidade da pessoa. Que é o quê? É a consciência da pessoa, a relação dela com Deus, né? Então, e vai afetar o bem-estar do indivíduo. Então, é isso que é o trauma que está acontecendo nesses lugares, pessoal. Aí eu coloquei uma pergunta, né? E como podemos evitar esse abuso religioso? Como é que a gente pode, pessoal? Porque tá aí. Olha quantos grupos religiosos tem aí. Tá aí. Você, quando tiver algum problema, né?
vocês vão tudo para esses lugares. Eu sei, vocês, a maioria, por isso que estão cheios esses lugares, é por causa de quê? Porque vocês têm problema. Vocês estão com problema, vocês estão, como é que se diz, energeticamente, espiritualmente, fisicamente, né, doente. Então, vocês procuram esse lugar porque é a promessa dessas pessoas aí. Que vai chegar, você vai melhorar, você vai ser... Mas chega lá, vocês sabem o que é que acontece com vocês. Eu nem preciso aqui descrever, né? E o que é que acontece? Isso afeta lá a sua alma, a sua fé, coisa bem profunda da espiritualidade, pessoal. Tá? Então, não é bom, tá? Então, temos que evitar. Como é que a gente evita? A gente tendo conhecimento da espiritualidade. O que é espiritualidade? Tendo a... Como é que se diz? Como é que se diz? A expansão da consciência para entender o jogo que foi colocado aqui. E a gente trabalhar a nossa espiritualidade. Tem muita gente que não quer mais saber de ouvir negócio de coisas da Bíblia, orar, ler. Tem gente que não quer mais, pessoal. Sabia? Porque, como é que se diz? Foi machucado nesse lugar, então ela assimila. Eu que estou trazendo esses conceitos aqui, tá, pessoal? Que eu misturo tanto psicologia como espiritualidade, misturo os textos das escrituras. Então, essas pessoas, ela pensa que eu sou um religioso, ela pensa que eu quero levar ela para alguma igreja, algum local, por causa desses contextos que já existem aí, tá? Mas é isso, é o meu karma aqui que é o meu karma aqui que eu vim pagar aqui nessa vida, tá, pessoal? Então, a gente falou a segunda parte, agora vamos para a terceira parte, né, pessoal? Cada um tem o seu karma aqui, tá, pessoal? Cada um tem sua porção aqui nessa realidade. E o meu é esse, é aguentar aí essas consciências que foram introduzidas a muito erro. Isso já tem mais de 2000 anos, tá, pessoal? Como é que se diz? A apostasia e o engano, tá? Então, e aqueles que é verdadeiro da espiritualidade, ele vem trazendo um trabalho espiritual. Então, tem essas coisas, tá? Mas é isso, com paciência a gente vai trabalhando esse lado, tá, pessoal? Aí aonde que a gente parou? A gente parou aqui, não foi, pessoal? Que o ódio de si mesmo, a baixa autoestima e a autoestima comprometida. Então, é isso que acontece quando uma pessoa, né? O sintoma dessas pessoas estão sentindo que ela passou por esses contextos aí religiosos, tá? Então, aí, terceira parte, ele fala sentimento constante de vergonha ou culpa. Então, pessoas, tá, pessoal? Anda constantemente com um sentimento de vergonha, culpa, parecendo que fez alguma coisa errada. Então, isso por quê, pessoal? A pessoa precisa se sentir perdoada, amada. A pessoa precisa, então, ela foi para esse lugar e não sentiram isso, pessoal. Então, essas pessoas ficam vibrando, né? Esse sentimento fica dentro dela. Então, isso fica trazendo muito frequências negativas. Culpa, pessoal, é uma frequência muito baixa. Vergonha também. Vergonha de quê, pessoal? O que é que a gente tem que se envergonhar de quê? Tá? A gente está aqui, está aprendendo, todo mundo está errando. Vergonha de quê? Entende? Mas a religiosidade vai punir a sua consciência. Aí o que é que ele fala mais?
hipervigilância. Então, é uma pessoa que, pelo meio contexto religioso, rigoroso, né? Essa pessoa é hipervigilante, então ela não consegue relaxar, tá, pessoal? E isso traz ansiedade, tá? Traz até crise aí de ansiedade, tá? Ela não consegue relaxar. Tem gente que falta ar e tudo, tá? Você viu aí a minha filha, né? O que é que aconteceu? Entende? Então, não pode, pessoal, porque a gente tem que viver naturalmente, como uma pessoa normal. A espiritualidade é coisa natural do ser humano, é da gente. Então, de uma forma natural, de uma forma que a gente faça o bem, sem pressão nenhuma. Mas não é isso que acontece nesses contextos, tá? Não é isso. E aí, muitas pessoas doentes, tá? Espiritualmente em relação a essas coisas. Aí ele fala, uma nítida falta de limite entre a vida pessoal e a comunidade religiosa. Então, pessoas que estão ligadas à comunidade religiosa dela, então a pessoa não tem um espaço onde ele tem um limite da vida dele pessoal. As pessoas do grupo sempre entram, quer saber a sua vida, como é que tá, até coisa íntima da pessoa. Tem alguns grupos aí que invadem a vida da pessoa, tá, pessoal? Então, não tem limite. Tem que ter um limite, pessoal. Epa, é aqui. Você só pode ir até aqui. Você tem que dizer não. Entende? E quando uma pessoa é atrelada a um grupo assim, isso acontece. E pior que o líder, alguém dessa comunidade religiosa, vai usar o próprio texto para poder entrar na sua vida. Porque ele quer ter o controle, tá? Ele quer ter o controle de tudo. Aí outra coisa mais, qual é outro sintoma? Saúde sexual e disfunção sexual. Seja por tomar o sexo ou o pensamento sexual, tabu, ou por falta de educação sobre a prática sexual saudável. Então, pessoal, foi o que eu falei, foi na primeira parte, não foi? Eu digo, essa energia aqui, porque é energia, tá? Aqui eu estou falando de energia, tá? As pessoas praticam sexo porque ela vai buscar o alívio dessa energia no corpo dela. Então, a saúde sexual. Então, a gente tem uma saúde sexual, pessoal. As pessoas pensam que o sexo não é uma saúde, não, pessoal. Tem muitos desses religiosos, né? A disfunção sexual, né? Seja por tomar o sexo ou pensamento sexual, um tabu. Então, na maioria desses grupos, o pensamento sobre essas coisas é um tabu, tá? Não fala. Não fala, não, isso não, é proibido, não, só tem não, tá? Por falta de o quê? De educação e prática sexuais saudável. É só ensinar as pessoas a ter a prática sexualmente saudável, tá? Entende, pessoal? As práticas sexuais saudáveis, então você tem que ensinar essas práticas às pessoas. Eu vejo muitos, né, a maldade que faz com os jovens quando estão nesses grupos religiosos, tá, pessoal? Que eles sempre é proibido, o jovem é solteiro, né? E ele tem a energia sexual bem ativa, o jovem. Então, o que é que eles vão fazer, pessoal? Aí diz que a masturbação, a coisa é um pecado. Então, aquilo, então, quando o jovem ele faz isso, aí ele começa a se sentir culpado. Então, é essa frequência aí, ó, é que o inimigo quer deixar você culpado porque você baixa a frequência.
tá? Por quê, pessoal? Tem que ensinar o jovem, né? Porque faz parte do ser humano essa energia e ele tem que equilibrar isso. Então, tudo com equilíbrio é importante. Então, se você faz isso, o jovem faz isso com equilíbrio, tá tudo certo. Tá? Até você mesmo com o marido, o namorado, se você faz isso com desequilíbrio, você está fora também. Está fora da frequência. Então, é a gente saber usar essa energia, tá? Usar a energia do corpo. Então, tem muitos falando isso aí, tá? Com pensamento religioso, tá? Com pensamento religioso, não com pensamento de como um ser que tem consciência de que ele está usando um corpo de energia, tá? É porque é complicado, tá, pessoal? E isso foi muito dogmático, muito preso aí, a discussão. A gente não pode nem passar por lado, agora eu vou ser livre, irmão, agora eu vou aprontar toda. Não, também não é assim, tá? Também não é, também trancar, não vou fazer mais nada, também não vou, né? Que eu vou ser melhor do que as outras pessoas. Não, tá? Também não é assim. É o quê? É a gente buscar esse equilíbrio aí. Sempre usando essa energia no momento necessário, com equilíbrio, com consciência, usando o nosso corpo, tá? Para que não traga esse tipo de pensamento de tabu e culpabilização. Então você sempre fique entre nessa culpa, vergonha, às vezes sente vergonha, culpa, tá? Para que você não entre. E isso acontece muito, tá? Tá acontecendo, né? Acontece não, tá acontecendo aí, tá? Os jovens que estão nesses grupos, tá, pessoal? Estão sofrendo essas disfunção. E pior que alguns que se trancam, né? Não libera essa energia sexual, o que é que acontece? Tem muitos que ao longo prazo vai ter problemas sexuais. Vai ter problema. Não pode, pessoal, não pode brincar com a energia. Essa energia é muito forte. É muito forte, pessoal. Não se pode brincar com essa energia. Você tem que fazer essa energia, tá? Ao seu favor. Mas eu tô vendo que a humanidade, tá? Tá sendo levado por essa energia descontroladamente. Outros trancam, também traz problema para a vida dela, tá, pessoal? Então, é muita coisa. Então, essa energia aqui, pessoal, tá? Por falta de quê? De educação sobre as práticas sexuais saudáveis. Então, foi até que eu falei aqui no vídeo de ontem, né? Que eu tenho uma amiga professora, é psicóloga e ela é sexóloga também. Sexóloga é aquela pessoa que ensina, né? A maneira saudável de você praticar os atos sexuais para trazer benefício para a sua vida. Entende, pessoal? Então, não existe isso, tá? E é complicado falar sobre isso agora, é difícil. Talvez até gente aqui, religioso aqui, pela maneira que eu falei sobre o jovem aqui, ele não concorde com isso, tá? Porque é difícil entender essas coisas, tá, pessoal? Mas isso é uma coisa normal que a gente está usando um corpo. A gente vai dizer que não existe isso, não, eu não faço isso, não é isso, pessoal. Isso é você se desviando do que você tem que fazer realmente. O negócio é você fazer com educação, com consciência, saudavelmente. É isso que você tem que fazer. Porque tudo que sai do descontrole tá fora da frequência da espiritualidade. Né? Não é só o jovem não que sai do controle. Então, muitos casais, muitas coisas, todo mundo sai do controle.
E é preciso a nossa consciência ter consciência para ter esse controle aí. Porque se não tiver o controle, já era, tá? Então, muitos religiosos, né? A escondida, fazendo coisas porque a energia sexual tá tomando conta da vida dele. Ele não tá tendo controle, então tá cometendo coisas, tá? Muitos aí errado, escondido dos outros, porque não pode mostrar, mas aquilo, a consciência dele vai ficar acusando a culpa. Então, tudo isso vai ficar trazendo, pessoal. É melhor ser honesto com as pessoas. Seja honesto. A gente tem essas funções, a gente tem isso, mas vamos usar isso ao nosso favor, a prática saudável. Porque senão, para que Deus ia construir isso? Para que Deus ia dar um corpo para a gente fazer isso? Entende, pessoal? Isso é consciência, tá? Aí o que mais? Manifestação de outras doenças mentais, como transtorno de ansiedade, depressão ou transtorno alimentares. Então, é um sintoma também que se manifesta quando uma pessoa sofreu esses traumas nesse lugar, tá, pessoal? Ela começa aquela energia que era emocional, mental, né? Começa a afetar o corpo físico dela. Então, trazer ansiedade, né? Depressão, transtorno alimentar, às vezes até ela não se alimenta, ou então ela se alimenta compulsivamente, né? Ela perde o controle do apetite dela, né? Ela come parecendo que não vai existir mais, só vai existir comida hoje em dia, vamos comer tudo hoje. Então, são problemas, né, que foi causado através dessas manifestações que desencadeou esses problemas físicos. Então, aí vai para o físico, né? Aí o que? Vai para os médicos, o que é que eles vão fazer? Vão passar aí remédio para controlar o seu físico. Então, controlar a energia física. Por isso, pessoal, na hora que você está ansiedade, vá logo cuidar dessa situação para que isso não entre no seu campo físico, porque quando entrar no campo físico, vai ter que usar remédio. Então, vai ter que procurar o psiquiatra. Vai ter que procurar. Não tem outra alternativa. Ele vai ter que dar um medicamento forte para ir bloqueando a energia que passou para a camada mais densa, a camada mais física. Por que passou? Porque a sua alma não estava suportando a dor. Então, o que é que a alma faz? Ela lança, a sua consciência lança essas energias no corpo. Porque o corpo é mais denso para ele aguentar mais. Mas só que ele sente também. A energia é tão forte, tá? Que ele começa a sentir essa situação, tá? Ó o meu neto aqui, ó. Vem me ver, ó. Já acordou, tá? Fique, vai lá, vai ver sua mãe, tá? Cadê ela? Sua mãe. Entende, pessoal? Então, quando passou para a camada física, não tem mais jeito, vai ter que tomar remédio, tá? Vai controlar aí para controlar aquela energia no seu corpo físico. Enquanto está no campo espiritual e mental, emocional, que é a nossa alma, tá? A gente pode ainda, através do pensamento, elaborar, podemos resolver ainda você mudar o pensamento. Mas se já passou para a camada física, aí tem que buscar um psiquiatra, tá? Para passar o remédio, porque não vai ter mais jeito. Já tá no corpo físico. A energia. Lembre que eu estou falando de energia, tá? Tudo isso é energia, tá? Mas que a energia que é de acordo com o nosso comportamento aqui. Então, sexual, né? Comportamento de culpa.
hipervigilância, isso é tudo energia. Entenda, tá? Vocês que estudam comigo precisam entender isso, tá? Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, assim os seres que estão estagiando pelo mundo, no mundo Terra, são constituídos de 3 corpos. Então, todos o ser humano aqui, tá? A gente tem 3 corpos. Qual é o corpo, pessoal? Corpo físico, né? Você acredita que a gente tem um corpo físico ou não? Você acredita porque você vê. Mas você acredita que você tem um corpo, uma alma? E você tem um espírito? Aí já entra na questão de a pessoa não acreditar. Mas aí é da consciência dela, tá, pessoal? Aí eu falo corpo físico, a parte densa, né? Então, a parte densa que a gente tem. Corpo fluídico. Então, essa palavra fluídico, né? Que é fluidez, como é uma camada espessa, né? Que é constituída pelo campo mental e emocional, que é a parte do subconsciente. Então, é a parte subconsciente que é a nossa alma. Aí ele fala que constituída de essência fluídica. Então, tem uma essência fluídica. Então, são constituídas, a nossa alma é constituída de pensamento e sentimento. Então, pensamento e energia. Então, ao mesmo tempo que você está pensando, está gerando energia. Então, está criando essa camada aí fluídica, que é a nossa alma, né? Ele fala que é um repositório das experiências. Então, é um repositório de experiência. Então, por isso que o trauma ele fica aí nesse campo mental, campo emocional. Porque a nossa alma é um repositório das palavras, das coisas que a gente sente, da emoção aqui. Então, a gente guarda tudo isso no nosso campo mental. Não é na mente não, tá, pessoal? É um campo, tá? É um campo fluídico, né? Esse campo aí que circunda a nossa consciência. Porque eu estou falando aqui também com pessoas que eu sei que tem no meu canal, que são meus amigos psicólogos, terapeuta, tá? No meu canal tem essas pessoas. Então, tem alguns que têm um pensamento que acha que isso tá no cérebro da pessoa. E não é, tá? É um campo aí. A gente que é espiritual, a gente acredita que tem esse campo que é circundado, que cria esse campo mental, emocional, que é a nossa alma, tá? E vai tudo que a gente vai experimentando aqui, as experiências, as coisas que a gente vai sofrendo aqui nessa realidade, trauma, palavras, né? Dificuldade na vida, alegria. Então, vai sendo enchendo esse repositório. É por isso que ele fala que é um repositório. Cadê? Ele fala, é um repositório das experiências que a gente tá tendo. Vibrações e sensações vividas em existências passadas, seja boa ou ruim. Quando, quando, quando conhecida como a alma. Então, é conhecida como a alma, esse repositório que a gente guarda essa experiência, até de vidas passadas, tá, pessoal? Tem coisas ainda que estão ainda nos, como é que se diz? Nos afligindo pensamento. Tem pessoas que pensam que já outras vidas, né? Lembra de outras vidas, né? Já teve pessoas aqui do meu canal que contou experiência, tá, pessoal? Que ela passou no lugar, ela disse ali que ela lembrou de tudo, assim, passou um filme na cabeça dela. Eu já morei aqui, em certo tempo aqui, eu já morei aqui. Ela lembrou de tudo. Como é que pode? Entende, pessoal? Então, isso acontece, tá? Porque
a nossa consciência, ela grava todas essas coisas, tá? Essas experiências, tá? Boas, ruins, tá? São guardadas nesse repositório que a gente chama de alma, né? Aí ele fala, a outra parte do ser humano é o espírito, que é a consciência humana. Então, a outra parte, como é que se diz, do ser humano é o espírito, né? É a consciência humana da pessoa, tá? Que ele precisa isso, tá? Então, como é que se diz? E essa parte é muito importante, tá, pessoal? Essa parte é uma coisa bem profunda, tá? Ele fala onde o espírito faz o planejamento evolutivo de acordo com o progresso espiritual e as necessidades desse espírito. É aí que está o seu propósito de vida, está nessa espírito, está nessa consciência de você colocar aqui. Então você fez um planejamento para vir para cá para cumprir aqui o seu propósito, né? Mas só que a gente esquece, tá, pessoal? Isso tá lá tão profundo que a gente esquece, a gente tá aqui dormindo. Então, qual é o propósito do despertar da consciência? É você fazer, você entender isso aí, que você é uma consciência que está aqui para fazer propósito, que você se esqueceu. Esse é o plano, pessoal. Então, por isso que o voltar para dentro, a voltar à conexão, voltar como é que se diz? É você voltar aquele planejamento que Deus estabeleceu para você. Mas você, pela ilusão dessa realidade, você está fazendo outras coisas aqui. Você está fazendo outras coisas. Tá? Como é que se diz? Pela ilusão que você foi introduzida aqui à sua consciência. Você está no ego aqui, você está envolvido com muitas coisas, e você não sabe quem é você mesmo, que você é essa consciência que fez o plano com Deus, planejou para que viesse para evoluir aqui, colocasse em prática. Mas a gente esquece de fazer. A gente não sabe quem é então a gente está trabalhando agora para entender isso, tá? É o trabalho da nossa espiritualidade. Então, por isso que eu coloquei a pergunta lá, pessoal. Né? E como, né? E como podemos evitar o abuso religioso? Então, se esse abuso religioso, pessoal, ele vai para a nossa alma, é um repositório, aonde depois afeta a nossa evolução, nosso planejamento espiritual. Então, a gente tem que estar atento aí para não a gente trabalhar essas duas partes, tanto o mental, emocional, que é a alma, e trabalhar a nossa conexão com o Criador. Para que a gente não caia nessa abuso religioso. E se você já passou, não tem jeito mais. Então, agora é o quê? É cuidar agora, tá? Para que você não perca esse seu progresso espiritual, esse seu evolução da sua consciência. Porque tem muita gente que para, tá? Para pelo meio do caminho. Aí, pessoal, perdeu a encarnação, perdeu a vida de aproveitar as coisas, tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, por isso, certas situações inquietantes, aflitiva e perturbadora é que o ser humano se vê envolvido. Então, por isso que através disso, né, o ser humano se vê nessas questões inquietante, aflitiva, perturbando a alma da pessoa. Né? O ser humano se vê envolvido. Então, está envolvido aí, né?
você entra num grupo religioso desse, é isso que acontece. Aí você tá aí com esses problemas, essas perturbações dentro do seu repositório, que é a sua alma, que foi através de palavras, foi através de, sabe, até ações físicas mesmo, que depois afetou a sua alma. Então, vai precisar fazer um trabalho aí, tá? E esse é o trabalho dos. Aí vocês, terapeuta, acorda para a vida, tá? Vocês, terapeuta, psicólogo, psicólogo, acorda para a vida. Tem muitas pessoas com esses problemas aí, tá? Vocês procurem, tá? E os terapeutas se preparem em relação até esses traumas espirituais, essas coisas, para atender as pessoas, tá? Que precisam. Se já está atingindo já o físico, tá? Procura um psiquiatra para ele introduzir remédios, tá? Anestésico, né? Para anestesiar a energia do corpo, tá? Senão vai trazer problema para você, tá? E aí continuar a sua conexão espiritual, tá? Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Aí ele fala, envolvido e exposto muitas vezes tornaram-se experiências emocionais que é chamado de trauma. Então, essas experiências, muitas vezes não boa, né? É chamado de trauma. Então, uma energia que ficou preso no seu repositório, na sua camada fluídica, ficou preso ali aquela energia que é chamado de trauma. Então, aquilo fica ali tipo um loop, indo e voltando, indo e voltando. Então, aquilo está incomodando você. Aí, quando fica muito tempo, tá, pessoal? Enquanto está no mundo, está numa camada mais etérica, né? Vamos falar assim, essa energia, enquanto está numa camada etérica, a pessoa está levando, tá? Ela está levando, empurrando com a barriga. Mas quando começa a atingir o corpo físico, começa a atrapalhar ela fisicamente, aí ela se preocupa, ela vai procurar ajuda. E são a medicina, são os médicos que vai cuidar do corpo físico. Aí vai como é que se diz? Psiquiatra, né? Vai ter que ir. Mas tem pessoas que tá com problema aí no campo aí da alma, tá, pessoal? Até espiritual, mas ela não busca a solução do problema, porque ninguém tá vendo. Só ela que tá ali sentindo, ninguém tá vendo. Ela vai, até quando a energia é transmitida para a parte mais densa, a parte mais física. Aí começa a aparecer dores, aí começa a dar dor de cabeça, começa a dar ansiedade, aí quando começa, aí, eita, vamos, aí vamos logo, aí vai para onde? Para os médicos aí. É assim que está acontecendo. Você acha que acontecendo com minha filha é diferente? É assim que aconteceu com ela. Não procurou resolver essas coisas, tá? Por problemas emocionais, né? Até mesmo que ela perdeu aí o marido, as pessoas. Tem que falar sobre isso. Procura o psicólogo, procura ajuda. Não estou bem assim, porque eu estou pensando assim, nisso. Conversa com as pessoas, então, para que, através da palavra, né? Isso seja resolvido no seu campo, no seu campo da sua alma. Não chegue no corpo físico, né? Mas não é assim que acontece, tá? Aí ele fala chamado de trauma, então essa energia, né? Essas experiências que fica preso e expresso no corpo fluídico, que é a alma. Então fica preso ali. Você sofre, alguém fala uma palavra, ou então alguém agride você num contexto religioso, aí fala, então, isso fica ali nesse corpo fluídico que é a nossa alma. Aí ele fala, por isso o medo infundado são vibrações
de natureza inferior acumulada no âmago e responsável pelo enfraquecimento da autoconfiança. Então, por isso que esses trauma significa energia, tá? Então, medo, e traz medo, então traz uma frequência baixa, tá? Por isso que não é bom ficar com isso aí dentro da sua alma. Você tem que cuidar, tá, pessoal? Eu tô aqui, isso aqui, ó, pessoal, você não vai ouvir ninguém explicar isso aqui não, tá? Isso aqui eu tô explicando já desde os vídeos lá antigos. Eu tô explicando isso aqui, porque isso tá acontecendo na nossa vida, na vida das outras pessoas também. Por isso os traumas, né, que são energia, que ela fica presa no corpo fluídico, na nossa alma, né? São trauma, então traz medo, são vibrações. Então, além de a energia ficar ali, ela fica vibrando dentro do seu ser. Aí por isso que fica vibrando, aí fica incomodando. E aí o que é que a consciência faz? Quando a alma não suporta mais essa energia que é baixa, ele lança no corpo físico. Ele lança no corpo físico e vai aparecer como alguma doença, alguma dor no corpo, dor de cabeça, alguma coisa, insônia, ansiedade, depressão. Vai aparecer, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Ele diz, são vibrações de natureza inferior, então, vibrações baixas, né? Acumulada no âmago da alma, né? É responsável pelo enfraquecimento da confiança. Então, é responsável que vai enfraquecer a sua alma. Você não tem confiança, não. Você está sem energia, então vai sugando a energia, tá? Então, espírito se aproxima de você quando você está nessa vibração baixa. Começa a abusar você, começa a sugar a sua energia, e é isso que ele quer, é sugar a energia, os espíritos, tá? Então, começa a mexer com o seu campo, tanto mental, emocional e espiritual. E aí começa a atingir o físico também. É isso que está acontecendo, tá acontecendo agora. Aí ele fala, enfraquece, enfraquecimento da autoconfiança e da força de vontade e por aumentar grandemente a insegurança. Então a pessoa fica insegura, então aumenta, então aquela energia vai perturbando ele, a alma dele. Por isso tem que resolver. Você já sofreu trauma, tá, pessoal? Já sofreu, tá? Você passou aí por algum grupo, já sofreu trauma? Esses camaradas aí que tá nem aí para você, tá? Tá tudo atrás de dinheiro aí. Você sofreu trauma lá, tá tudo certo. Agora saia daí, busque a sua melhora, busque agora você se reconectar a Deus, a trabalhar a sua espiritualidade. O que aconteceu, aconteceu. Você viu como uma experiência, tá? Para a sua consciência. Então, ele fala grandemente segurança, abalos, perturbações, choques traumáticos, muitas vezes provocando limitações mentais e tem origem, muitas delas, na crença mística das religiões. Então, é isso aqui, ó, pessoal. Muitos desses traumas, muitas dessas coisas, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas eu preciso falar isso aqui porque, né, é uma série que a gente está fazendo, a gente está estudando cada detalhe, cada situação, e vocês, eu acredito que vocês vão se identificar muito aí, tá? Eu estou me identificando com tudo aqui, né, que eu escrevi aqui, eu estou me identificando com tudo isso aqui. Mas isso aqui é bom, tá? Porque você vai identificar aonde está o erro, aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente precisa buscar ajuda, tá? A gente entender tudo isso, tá? As nossas camadas, entender as nossas camadas,
corpo físico, o corpo emocional, que é o corpo, a alma e o nosso espírito. Então, eu falei tudo isso aqui, tá? Aí ele fala choque, trauma, muitas vezes provocado limitações mentais e tem origem, muitas delas, na crença mística das religiões. Ele fala, é uma forma de suposto castigo, são aplicados aos seres humanos por inexistente divindade incutido no mental, provocando sentimento paralisante, paralisante do medo. Então, pessoal, é o que acontece. Então, nessas supostas religiões, ele coloca, né, seres que vai castigar você, que vai provocar você, vai paralisar você com medo, tá, pessoal? Não que isso exista. Isso existe, tá? Os seres de baixa vibração maligna, eles existem. Mas o negócio que essas religiões colocam que como o próprio Deus, o próprio seres evoluído vai fazer isso com você. É isso. Isso que acontece nessa religião. Aí cria um medo, tá, pessoal? Cria um medo, tá? Principalmente em vários grupos. Em todo grupo tem um negócio de medo, tá? Em todos os grupos. Católico, os espíritas, os evangélicos, então lá tudo tem medo. Teve até a amiga aqui que ela é espírita, ela disse que foi para a reunião, o espírito lá baixou lá, né? E a frequência que ele estava trazendo era a frequência de medo. Ela veio com o coração, ela veio com um medo muito grande para casa, tá? Por experimentar esse tipo de reunião que estava fazendo lá. Então, todos têm. Evangélico também, os católicos, então todos têm esse parâmetro de fazer isso, colocar esse medo. Por que faz isso? Porque eles querem baixar a sua vibração. O medo é uma vibração baixa. Eles querem fazer isso. Porque vocês aí com medo, né? Vocês dão tudo, vocês ficam mais submissos, vocês ficam mais obedientes. Tá? É isso que eles querem. E estão conseguindo. As religiões estão conseguindo. Muitas pessoas, tá? E essas pessoas estão pegando essas frequências, vibrando aí, estão com problema, tá? Aí o que mais ele fala? Já o trabalhar da verdadeira espiritualidade, então, não da religião, né? Como castigo. Já o verdadeiro trabalhar da espiritualidade é eficaz e capaz de eliminar de uma vez por todas as perturbações psíquicas e males da alma, que representa o verdadeiro progresso e evolução do espírito. Então, a evolução espiritual da consciência da pessoa, né? Então, somente, tá, pessoal, verdadeiro trabalho da verdadeira espiritualidade, não de você estar em um grupo religioso que esteja colocando medo, é que vai fazer com que você seja incapaz de eliminar de uma vez por todas essas perturbações psíquicas. Então, são perturbações. Veja aqui, pessoal, muitos tinham perturbações aqui, de religiões aqui. Veja aqui agora como é que estão essas pessoas. Pode colocar aí, vocês aí que assistem assiduamente meu vídeo aí. Veja se vocês não tinham perturbações aí dessas religiões. Veja agora o que eu estou passando aqui, se vocês não melhorarem espiritualmente. Veja aí, se não tirou essas perturbações, né? Que esses males da alma, teve gente até que foi curado emocionalmente da alma aqui, né? E é isso que representa, ele disse, é isso que representa o verdadeiro progresso da evolução da consciência. Então,
Se a pessoa não está bem, pessoal, a pessoa não evolui espiritualmente. Não existe evolução no medo, na frequência baixa. É na frequência mais elevada que existe evolução da consciência da pessoa. E isso que eu estou passando aqui, essa espiritualidade, né? Que muitos pensam, onde é o grupo, onde é a religião, irmão Samuel, né? Vocês gostam de ficar debaixo de um chicote aí, recebendo chicotada. Vocês já estão acostumados. Tem gente que sai de uma, passa para outra, recebe outro chicote, aí vai para outra. É assim, pessoal. A maioria das pessoas estão assim, nessa realidade. Estão dormindo. Então, sai de uma para receber um chicote e recebe em outra. Sai de uma. Vai, tá nas costas, dá uma chicotada nele aí, tá? Então, somente a espiritualidade verdadeira é eficaz para eliminar de uma vez por todas essas perturbações psíquicas, porque são perturbações, são energias, traumas que aconteceu, que estão no seu campo da sua alma. E precisa cuidar. Se você passou por isso, tá? Precisa cuidar disso, pessoal. Senão você não vai ter uma boa visão em relação ao Criador, a Deus. Vai ter pensamento estranho, vai ter até raiva de Deus. Vai dizer que Deus não existe, vai virar ateu. Então, isso vai acontecer com você. Isso vai ser prejudicial para você. Tá? A gente precisa reconhecer, né, que existe um Criador, todas as coisas, mas que as religiões que passaram para a gente essa forma de Deus não é a correta. Porque a Matrix entrou aí, o inimigo, o engano entrou no meio para perturbar a nossa consciência mesmo. E conseguiu aí, tá? Tem muita gente perturbada, com problemas agora emocionais, espirituais, tá? Mas é isso. Agora é trabalhar e melhorando a cada dia, com consciência, para você evoluir, tá? Não tem o que fazer. O mel já foi derramado. Tá certo, pessoal? Então, nossa, pessoal, meu Deus, eu quero continuar, mas eu vou ter que parar aqui. Já é 58 minutos. Vamos terminar aqui essa parte, né? Pelo menos dá 60 minutos, a gente termina. E a gente continua amanhã, tá? Aí ele fala, ao nos dedicarmos e voltarmos para o estudo da espiritualidade, o ser começa o processo evolutivo na Terra. Alcança recursos espirituais para livrarem avante com mais disposição e discernimento. Então, para que você vá avante com disposição, discernimento. Então, aqueles que se dedicam, tá? Se nós nos dedicarmos e voltarmos para o estudo da espiritualidade, né? Do nosso funcionamento, né? Do corpo, da alma, do espírito. Então, quando a gente se voltar para esse estudo, começar a entender, então, vai ser um grande processo na evolução da gente aqui, né? A gente vai ter recursos, então, a gente vai fazer práticas, então a gente vai ter recursos para a gente estar livre e seguir avante com mais disposição. Então, a nossa caminhada vai ser mais leve, porque senão fica pesado, tá? Você vê aqui, aí eu já tenho um peso. Imagine se eu trabalhar espiritualidade, pessoal. Você acha que eu não vou ter problema, não? Então, eu vou ter problema. Aí ele fala, em vontade fortalecida, seus deveres e compromissos espirituais e materiais, desfrutando de uma vida mais produtiva
e útil ao favor de si mesmo e de seu semelhante. Então, é para isso que a gente está melhorando. A gente vai melhorar para a gente e vai melhorar para o nosso semelhante. Então, a gente tem que buscar com essa vontade, né? Esse compromisso espiritual de sempre estar estudando, sempre estar para a gente desfrutar aqui de uma vida aqui no corpo, né? Mas que seja útil, que seja prazeroso, que esteja trazendo bem à nossa consciência e a gente poder também ajudar os outros semelhantes que estão sofrendo. É o que eu estou tentando fazer aqui, tá, pessoal? É fácil? Não, não é fácil nem para mim, não vai ser fácil para você, tá? Mas a gente tem que caminhar trilhar esse caminho da espiritualidade, nos dedicar, fazer as práticas espiritual, entrar numa evolução, começar a melhorar como pessoa, tá? Um relacionamento com as outras pessoas, entender, e tudo isso passa pelo a nossa consciência, né? Podemos aproveitar as coisas da matéria, podemos, mas não apegado a essas coisas com fixação em nada, tá? Sempre aproveitando cada energia, cada coisa para o nosso bem, da nossa evolução. É isso que a gente tem que fazer. E aí, a gente, quando está assim bem, a gente pode ajudar as outras pessoas. Se a gente não está bem, pessoal, não, a gente que está precisando de ajuda, tá? E é bom chegar, estou precisando de ajuda. Pode pedir ajuda. Sem problema nenhum, não existe nada de mal, tá, pessoal? É por isso que o orgulho não pode entrar, tá, pessoal? Você vê a maioria dos que sofreram depressão, líderes aí, né? Até padre, pessoas aí, porque eles não pediram ajuda, porque eles se colocaram em uma posição, tá? Religiosa que ele achava que era melhor do que as outras pessoas. Mas foi até bom isso acontecer com ele, para eles perceberem que ele era humano. Eles caíam do cavalo, tá? Todos nós precisamos um do outro, aqui precisamos da ajuda um do outro. Ninguém aqui é especial, não, ninguém é forte não, pessoal. Todo mundo aqui tem suas fraquezas, tem seus talentos, seus defeitos, todo mundo tem aqui. E a gente, como humanidade, como consciência, tem que reconhecer isso para se juntar, para trabalhar junto, para um ajudar o outro a evoluir. Porque assim, um tem mais conhecimento, passa para o outro. Vai passando, vai melhorando. Então, e isso a humanidade vai melhorando. Você vê que até no meio falando de espiritualidade, de despertar, ainda as pessoas não têm essas consciências. Porque entra ego, pessoal, entra ego, eu sou melhor do que ele, eu vou vender meu curso, aí o meu curso é que dá resultado, Então, isso são tudo aí da Matrix, essas pessoas estão tudo caindo nesse laço aí, até no meio de despertar, tá? Os egos estão enchendo aí, então, quem é que vai trabalhar com o ego aí? É os espíritos de baixa vibração. E isso está acontecendo, tá, pessoal? Mas a gente que verdadeiramente é desperto, tá melhorando, tá querendo ajudar o próximo, a gente tem que fazer isso, tá? Então, já há 60 minutos eu vou marcar aqui, quarta parte. Vou marcar a quarta parte, a gente vai continuar amanhã, tá? Se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Ó o meu neto aqui, ó, se divertindo como o quê, ó. Tá vendo? Mas é isso, pessoal. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, tá? Obrigado, tá? Por ele nos manter aqui ainda vivo, nos dar força, nos dar saúde, para a gente ver os nossos netos, para a gente aproveitar aqui as energias maravilhosas, essas coisas, tá? Obrigado. Agradecer a Deus, a vocês. Até a próxima. Se Deus
e essa espiritualidade permitir. Tá bom. Tchau! Fica aí.